Há 40 anos, uma mulher ficou congelada por 6 horas e sobreviveu. Como a ciência explica isso? Mesmo sendo a estação favorita de muita gente, o inverno pode doer, o frio machuca. Então, já imaginou permanecer congelada por 6 horas? Isso aconteceu em 31 de dezembro de 1980 em Minnesota, quando Wally Nelson tropeçou em um corpo congelado, a poucos metros de sua porta. Antes de seguir com a história, já vou fazer um pedido. Se ainda não for inscrito, se inscreve e deixa aquele like maroto. Então vamos continuar. Bom, como eu havia dito antes, isso aconteceu em 31 de dezembro de 1980 em Minnesota, quando Wally Nelson tropeçou em um corpo congelado, a poucos metros de sua porta. Quem estava ali era Jean Hilliard, de 19 anos, que voltava para a casa dos pais antes do carro enguiçar na neve. Vestida com botas de cowboy, luvas e casaco de inverno, ela desceu do veículo para buscar ajuda em um frio de menos 30 graus, mas por algum motivo perdeu a consciência e caiu. Ela permaneceu congelada por 6 horas, até que na manhã seguinte encontraram seu corpo, que acreditavam já ser um cadáver. Como uma mulher pode sobreviver após ficar congelada por 6 horas? Casos como o de Jean é bastante incomum, mas não raro. Inclusive, os médicos de países congelantes usam até um ditado: ninguém está morto antes de aquecer o defunto, pois é possível retornar à vida. A hipotermia extrema não é necessariamente o fim, pelo contrário, sob condições controladas ajuda na redução da temperatura corporal e diminui a fome insaciável. Quando submetido a condições absurdas, como ficar congelada por 6 horas, o corpo pode colocar freios no processo de morte para lidar com pulso baixo. Conforme explicou George Satter, o médico que cuidou do caso, o corpo estava frio, completamente sólido, exatamente como um pedaço de carne em um congelamento profundo. Bastou aquecer o corpo com almofadas por algumas horas, para que Jean voltasse ao estado normal de saúde. Ao contrário de muitos materiais, a água ocupa um volume menor como líquido do que como sólido, mas o fato do corpo de Hilliard parecer sólido é um clássico sinal de hipotermia severa. Conforme a rigidez muscular aumenta, ela se assemelha com os rigor mortis, o enrijecimento que acontece com o corpo morto. Isso ocorre porque o corpo fecha os canais para vasos sanguíneos sob a pele, para manter o funcionamento dos órgãos, a ponto de parecer pálido. Jean Hilliard ficou congelada por 6 horas e sobreviveu, e mesmo alguns fatores científicos explicando por quê, não há dúvidas de que a sorte trabalhou a seu favor. A medicina nos revela fatos surpreendentes sobre o corpo humano. Dia após dia, um novo acontecimento muda completamente a maneira como enxergamos as coisas. Hilliard não é a única pessoa que congelou e sobreviveu. Apesar de ser incomum, casos como o dela não são extremamente raros, a ponto de alguns médicos especialistas em climas frios apontarem que ninguém está morto, até estar quente e morto. Na verdade, sob condições controladas, em ambientes médicos, ou raras ocasiões em outros lugares, reduzir a temperatura do corpo pode resfriar o metabolismo e sua necessidade de oxigênio, freando o processo de morte o suficiente para lidar com o pulso baixo, pelo menos por um tempo. A morte em temperaturas congelantes geralmente acontece porque a água, quando congelada, ocupa um volume maior. Essa expansão pode acabar danificando os tecidos do corpo. Além disso, os cristais pontiagudos de gelo formados em lugares errados podem acabar perfurando membranas celulares, causar manchas escuras na pele e músculos mortos. Por sorte, Hilliard, apesar de 10 graus mais fria que a temperatura saudável, ainda estava quente o suficiente para a água não congelar. Assim, provavelmente os vasos sanguíneos não foram exatamente congelados, apenas resfriados, a ponto de os músculos ficarem extremamente rígidos, parecidos com o enrijecimento de um cadáver. Wally então rapidamente levou Jean para o hospital, já que a jovem mulher parecia não responder a estímulos. Ao chegar ao hospital, seu rosto estava pálido, olhos arregalados e sólidos e sua pele estava muito dura, tanto que os médicos não conseguiam colocar uma intravenosa em seu braço congelado, quebrando várias agulhas. Jean estava com uma temperatura corporal próxima a 27 graus Celsius, 10 graus abaixo da temperatura normal de uma pessoa saudável. Apesar da grave situação e poucas esperanças de sobrevivência da jovem, os médicos rapidamente começaram a aquecê-la com almofadas de aquecimento, material disponível na época naquele hospital, e em apenas algumas horas seu corpo voltou a um estado normal, com apenas alguns dedos dos pés dormentes e com bolhas. Logo em seguida, Jean já estava consciente e falando coerentemente, recebendo alta logo em seguida para seguir uma vida normal, como ela vive até hoje. Hoje Jean vive bem em Cambridge, Minnesota, sem nenhuma sequela ou problema de saúde em decorrência do ocorrido. Sua única restrição, segundo ela mesma, é que ela não dirige mais em estradas cobertas por gelo durante a noite. Bizarra essa história, não é mesmo?
Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu famoso like. Eu conto com vocês. Um forte abraço em todos e até a próxima!